Parabéns, amor. Parabéns também. Nós estamos gravando esse episódio no dia... Que lançamos o primeiro episódio. E? No dia do nosso aniversário de vida. Sim, aniversário de vida. A gente tem que falar isso várias vezes. Porque o povo acha que é de casamento. Eles falam, nossa, parabéns, quantos anos de casada? A gente, não. Não. Aniversário de vida. Eu nasci dia 22 de julho. E o Felipe também. Só que 4 anos aparte de diferença. Certo? Certo. Então, parabéns. Deus te abençoe. Parabéns. Cristo te abençoe ricamente. Eu ganhei o melhor presente que eu poderia ganhar. Eu. Você fica falando isso, quem não te conhece vai achar que você é assim mesmo. Assim como? No último episódio você ficou se achando uns 15 minutos. É verdade. Nossa. Você me deu um pratinho de... um prato de bateria, só que pequeno, pra colocar no carro. Pra eu ficar tocando bateria no semáforo. Ele é bem estridente. Nossa, ele é bem estridente. Tem um amigo meu que comentou, porque eu postei nos meus stories, né? Tem um amigo meu que comentou assim, ela não pensou nela. Eu acho que eu sei quem é. Ele deve ter me chamado também, deve ser a mesma pessoa. Mas é isso. Foi... Mas é bom, você vai ficar feliz. Ele vai ficar batendo o dedo lá no pratinho, mas quando eu estiver em casa e ele estiver dirigindo sozinho, quando né? eu sair sozinho eu vou fazer isso. Mas sim, não tem problema. Até porque eu não quero ficar irritando o João também, porque o João vai estar lá. Ele é bem alto. Quando estamos juntos, geralmente o João tá, né? Não tem como ele não tá. Esse pratinho, ele é estridente, tipo uma caixa de metal cheia de moeda. Quando você balança, assim, que chega a doer o ouvido. Mas é bonitinho. O som dele, pra quem entende de música, ele parece com um prato que chama Crash. É o nome do prato. Que existe na bateria de verdade, que faz um barulho parecido com aquele. Que ele é um prato ao contrário. Não sei se você já viu. Não tava só instalado errado, não? Não. Tem um prato que é tipo ao contrário. Eu nunca vi bateria normal de igreja, assim. Que é o que eu vejo normalmente. Só tem os pratos que parece... Eu vou te mostrar depois. Não, é porque não é uma tampa de proteção de micro-ondas pra não espirrar comida. Não, mas é porque não é... Ele não é um prato essencial. Geralmente quando o povo tem muitos pratos, aí tem um Crash, tipo isso. Aí, tá vendo? Eu te dei um prato super importante. Verdade. Muito obrigado. Por nada. A gente estava discutindo sobre o que a gente ia falar, né? E no episódio de hoje. E a gente vai falar... Você quer introduzir o assunto aí pra nós? O Felipe deu ideia, eu achei super válido. Porque, bom, eu já segurei meu bocejo aqui umas 3 vezes, porque eu sempre tô cansada. E aí, pro assunto ficar engajado, né? Principalmente pra mim, que eu tô com sono, a gente tem que falar de uma coisa que vai trazer um certo alvoroço dentro de nós. Uhum. Então, uma coisa que eu acho que vai ser legal de falar, que ele sugeriu, é sobre justiça. Então, no episódio de hoje, a gente vai falar sobre a justiça que a gente entende, né? A justiça humana versus a justiça de Deus, que às vezes a gente não entende. Seria isso. Mas eu acho que é importante a gente falar que a gente vai começar meio que contando um caso... Um caos. De uma injustiça que a gente sofreu. E ela... A gente sofreu uma injustiça... Inclusive dentro da justiça. É uma injustiça que a gente discorda de como a lei é feita. E, enfim, vocês vão entender melhor com a nossa explicação. Mas vamos lá. Quem conta o caos? Pode ser você, vai. Qual o nível de detalhes que é pra dar? O que você quiser. E é pra falar o nome? Bom, não sei. Eu não sei se a gente pode ser processado. Nossa, mesmo, né? Vamos inventar um nome. Não vamos falar o nome. Mas se alguém quiser saber, chamar a gente, tipo, inbox, a gente conta. Vamos chamar de Alfa. Pode ser. Ótimo. A gente sofreu uma injustiça muito grande com uma imobiliária chamada Alfa.
É isso. Ai, gente do céu. Mas então, desde quando a gente casou, a gente mora de aluguel, né? Isso. Só que graças Por opção, a Deus... tô brincando, porque também. é o único jeito, no caso. A gente continua morando de aluguel, mas agora a gente tá um pouco mais livre, né? A gente tá mais tranquilo agora, porque a gente conhece o proprietário. Exato. Mas enfim. Nós não alugamos por uma imobiliária, tipo isso. Então agora tá mais fácil. Mas assim, a gente morou em 2 lugares diferentes antes desse que a gente tá agora, que tá sendo mais tranquilo. Então, a primeira vez a gente alugou pela empresa Gama, que foi tranquilo, né? Assim, o final a gente sofreu um pouco de... Foi tranquilo, não, mas... Assim, a gente sofreu... A gente achava que sofreu abusividade, né? Foi menos pior do que... A gente achou que tinha sofrido um pouco de abusividade da parte da Gama, mas... Tá muito bom esses nomes, né? Fala sério. Mas assim, né? Passou, tudo bem. A vistoria foi daquele modelo, foi pela mesma empresa, né? Empresa Tela Vistorias. Eu acho que se você mora de aluguel, você vai... Muita gente mora de aluguel, né? Muita gente que a gente conhece mora de aluguel. Mas você vai se identificar com o próprio contrato que uma imobiliária joga em você. Na minha cabeça, ele já é abusivo, porque ele é 100% pró o dono da casa ou do apartamento. Ele favorece só a imobiliária e o proprietário. E geralmente olha lá, quem tá né? alugando não tem benefício nenhum. E normalmente ele é escrito de forma tão juridiquês, cita tanta lei que às vezes você nem sabe. Então, se você não tiver conhecimento dos direitos, enfim, da lei, do inquilinato e mais um monte de coisa, você vai assinar por não saber mesmo. A gente fez isso, né? A gente não tem muito conhecimento, assim, de lei. E mesmo assim, tipo, tem coisa que se você for questionar, não vai mudar. Eles só vão falar, tipo assim, então alugar? Se você quiser alugar, isso. Você tem que aceitar essa... Um parêntese, a gente tem o Felipe tem uma prima que é advogada da nossa cidade e ela foi alugar um imóvel na cidade dela. Aí ela viu o contrato e falou assim, esse contrato aqui tá totalmente incoerente com as leis do inquilinato, pelo código, acho que é Código do Consumidor Civil, sei lá. Não tem condição um negócio desse aqui, eu sou advogada, você tem certeza que você quer me dar esse contrato? Aí ela falou que a imobiliária foi na hora e mandou um contrato totalmente diferente, feito para advogados. Assim, né, eles não falam isso, mas mandou outra coisa para ela, sabe? Então, às vezes, as imobiliárias podem fazer isso também, né? Mas enfim, a gente passou aí 3 anos na primeira casa e a gente teve a vistoria de saída com a mesma empresa, Tela Vistorias, que foi bem assim, bem difícil, né? A gente vai falar um pouco mais disso no caso que realmente é o assunto, que foi do segundo apartamento que a gente morou. Então, beleza, a gente achou que tinha sofrido um pouco de abuso com relação à vistoria e algumas coisas. Passou, né? Foi isso mesmo, beleza. Aí a gente morou depois de um tempo num outro bairro, num outro apartamento. E a gente passou muita raiva, principalmente na hora de sair. A empresa agora, Alfa Imobiliária, ela faz uma forma assim, na hora que você vai entrar, é tudo muito bom. É tudo muito agradável, é rápido, o serviço de atendimento para o cliente é espetacular. Resolve tudo na hora. A gente conseguiu alugar ali em pouquíssimo tempo, sei lá, a gente chegou, passou 1-2 dias, a gente já tava com tudo organizado, sabe? Fizeram questão de a gente fazer tudo certinho. Aí, o problema foi o durante, né? Eles, durante o nosso contrato, que foi 3 anos, não foi? Que a gente ficou lá, nesse apartamento. Se não foi 3, foi quase. Eles tentavam jogar umas paradas pra cima da gente pra gente pagar, do tipo se colar, colou. Então, por exemplo, tem um negócio que chama taxa de incêndio. Se você mora de aluguel, você vai saber. Quando você mora em um condomínio, um apartamento assim, que é um condomínio, né, no caso, você não tem que pagar isso. Isso é responsabilidade do condomínio. Então, a imobiliária não pode cobrar isso da pessoa. Se você tá pagando, pare de pagar imediatamente, porque não é sua responsabilidade. Aí, contanto que o seu condomínio precisa estar em dia, né? Porque isso é uma coisa importante. Mas isso não tem a ver com a imobiliária. Não tem, a imobiliária não pode te cobrar disso. Uhum. E aí, o que acontece? Eles sabem disso, mas eles tentam jogar pra galera que não sabe.
Então, a gente sabia que não tinha que pagar, mas... O que eles faziam era, todo ano, por mais que eu já tinha explicado pra eles, todo ano eles, quando chegava Na época de renovar, né? Eles embutiam lá, eu acho que era R$400, ou era 500, uma parada assim, a mais no boleto. E se, tipo assim, se eu fosse displicente, eu só pagava os R$400 a mais e beleza, sabe? Só que aí toda vez eu falava, gente, isso não tem nada a ver com vocês. E aí eles me obrigavam a mandar a apólice do seguro pra eles. Do condomínio. Que aí falava e aí que tinha pago já essa taxa. Aí eu tinha que ir atrás da síndica, ela me mandava a apólice. E toda vez que ela me mandava a apólice, ela falava pra mim, Felipe, isso é abusivo, eles não podem fazer isso. Ela falou várias vezes. Enfim. A gente recebeu essa tentativa de golpe, vamos falar assim, 3 vezes, né? Então, em 3 renovações. Ai. Eu tenho que me cuidar aqui pra eu não ficar inflamada de novo, porque a gente já encerrou esse assunto, né? Dentro da nossa casa. Mas, beleza, esse era um dos fatores. Então, na hora de entrar, tudo lindo. Na hora do processo, tem essa questão dessa taxa de incêndio, que era todo ano. E aí, se você mandava gerar o boleto, você tinha que pagar R$2 para gerar um novo boleto. Isso. Aí, quando a gente reclamava, né, e mandava a parada, eles geravam outro boleto e a gente que pagava. E você pagava para gerar o boleto digital. Não é nem porque gastou papel, não. Não dá para entender. Aí, você paga R$2 para evitar desgaste, porque... nossa, enfim, né? Você paga. Porque R$2 você aceita. Esse abuso de R$2 você consegue aceitar. Aí, beleza. A parte mais difícil, que é onde entra todo esse BO de injustiça, foi a vistoria de saída. Essa empresa terceirizada, Tela Vistorias, ela é muito ruim. Ela faz uma vistoria totalmente macro, quando você vai entrar no apartamento, na casa. Então, as fotos são mais de longe, sabe? São com baixa resolução. Baixa resolução. Na hora de pôr no documento, tá tudo assim, meio... Tá tudo em baixa resolução, como se tivesse 720p, sabe? Não, eu acho que é 140p as fotos que eles tinham lá. Enfim, né? Tudo baixa resolução. É tudo meio enviesado para favorecer a hora da saída. Então, na hora da saída, eles tiram foto de tudo de perto. Eles tiram foto muito mais fotos. IMAX, quase. 4K. 4K, as fotos são gigantescas. Tira foto de detalhes que não estavam aparecendo antes. Então, assim, é muito, muito, muito errado. Muito mau caratismo dessa empresa, do jeito que eles agem. Se você... não tem como eu falar, né? Mas, assim, no Google Reviews, a gente sempre olha a avaliação do Google de tudo. Eu olho de tudo, assim, até a compra na Shopee de R$20, eu olho as avaliações para ver o que o povo tá falando. E se você for no Google Reviews, tanto da imobiliária quanto dessa empresa de vistoria, você vai ver que é só tranqueira, não tem elogio. O elogio vai ser só na hora de entrar na casa, né? Inclusive, só abrindo um parêntese, teve um amigo meu que veio falar comigo sobre esse assunto, porque ele viu o seu comentário de reclamação no site lá da Tela Vistorias. E aí ele me mandou, tipo assim, uns 20 áudios desabafando, falando, tipo assim, e retratando a mesma coisa que aconteceu com a gente, é só mais um. Com ele. Só era outra imobiliária, mas eles usavam a mesma empresa de vistorias, né? Pra fazer. Enfim, né? Então aí a vistoria de saída é sempre muito caótica. E aí as coisas que eles questionavam, né, era muito abusivo. Por exemplo, eles tiraram uma foto da porta do quarto que tava com uma sombra do sol. Fez um risco dividiu a porta em 2 cores, né? Então ficou madeira clara em cima e madeira escura embaixo. Como se fosse uma rajada, assim. Aí eles mandaram trocar a porta e colocaram lá R$1.900 só daquela porta, porque a porta estava estragada. E era só a sombra? Era a sombra. Caraca. Tinha, por exemplo, uma outra coisa que eu lembro que era de dar risada. Tinha uma foto do tanque, que era um tanque de granito, mó bonito, enfim. Aí tinha vou falar de novo, um pelo da Ray em cima do tanque. Aí eles mandaram assim, ó, tem que limpar, pois está cheio de sujidades. Não sei nem se essa palavra existe. Sujidade é foda. Aí era coisa desse nível, assim, era muito abusivo. E aí, por exemplo, vou dar um exemplo aqui
se a gente pagava R$1.000 de aluguel, o que eles pediram para fazer a vistoria de saída para ser da própria empresa, eles pediram 15 vezes o valor do nosso aluguel. Então, eles pediram R$15.000. Sendo que, fazendo a proporção assim, né? Você gastaria ali no máximo uns R$2.000, R$3.000 para fazer a pintura dentro do esperado, né? Porque a gente não deixou a casa destruída, gente. A gente tinha cachorro e a nossa casa ficou mais bem cuidada que muitas outras. Não, e tipo, a casa tinha vários armários, né, embutidos. Tava... E aí eles tiravam foto falando que o armário tava estragado, só que quando você via a foto, tava exatamente igual. Não tinha nem tido desgaste, sabe? Eles mandaram trocar a porta do guarda-roupa porque tinha arranhado, só que aí você ia ver a vistoria de entrada, o arranhado já tava lá, sabe? Então, tipo assim, de porta era 1.900 de uma porta, era 2.000 de outra porta. Aí, esse pedaço aqui tá inchado, é mais R$2.000. Eles queriam basicamente reformar o apartamento, mas eles não iam reformar. Custas. Aí você vai ver os comentários do Google, o que eles fazem? A galera tenta fazer por conta, né? Não, achei muito absurdo, não vou pagar R$20.000 de... Alguns orçamentos dessa empresa, tela vistoria, chegavam a R$25.000 em apartamento pequeno, R$25.000. Gente, é muito abusivo. Aí a pessoa escreveu lá no Google, nossa, eu tentei fazer por conta e eles não aceitaram. Aí você vai, continua pagando aluguel. Nesse meio tempo, a empresa Alfa Imobiliária fica enrolando para mandar os procedimentos, né? Não, então agora tem que marcar uma nova vistoria, que você paga. Que você paga a vistoria. Mais R$200. E aí você fica nesse ciclo. Tem gente que fica lá pagando 2 aluguéis a mais por causa de enrolação, porque eles não aceitam. Falam, não, essa pintura que você fez aqui não tá boa. Esse piso aqui tá errado. Enfim, essa porta tem que trocar. E começa a colocar problema. Então, pra sair, gente, foi um pesadelo. Foi, assim, um dos momentos... Acho que o momento mais estressante, né? Do nosso ano passado. Uhum. Foi muito caótico, assim, eu chegava a tremer de raiva, olhando as queixas deles e respondendo. Eu comecei a ser irônica nas respostas, porque, tipo assim, tinha 50 queixas, quando chegou na 30, eu já tava respondendo com kkk já. Falei, não, gente, vamos parar. Vamos explicar que eles fazem a vistoria, eles vão lá, tiram foto de tudo, e eles têm uma plataforma que eles mandam pra gente essa vistoria. E aí a gente tem o direito, entre aspas, de contestar. Então a gente abria foto por foto e contestava. A gente contestou todas. A gente contestou, tipo, sei lá, de 50 queixas, a gente contestou 49. 49, tipo isso. O que a gente aceitou foi a pintura que tem que fazer mesmo no apartamento. E só, porque não tinha nada estragado. A gente foi muito cuidadoso, assim, a gente não estragou nada, gente. E aí, por que tem que contestar? Porque se eles não tirarem, a empresa imobiliária não vai dar continuidade, entendeu? Você tem que conseguir passar dessa etapa, porque senão o seu orçamento vai ficar um absurdo mesmo. Eu lembro que eles colocaram fita de MDF para consertar um armário por R$400. Essa fita, eu falei com o irmão do Felipe, que gosta de mexer com construção, com madeira, né? Construção no caso de... Marcenaria. E ele me falou que essa fita é tipo R$20. E eles cobraram 400 da fita de borda de MDF. Enfim, né? Pilhas de R$50, enfim. De ar-condicionado, sabe? Mas enfim, né? Foi um caos. E aí, fechando essa parte da vistoria, né? Não foi só isso, mas outras partes também do contrato. Eles tentaram vender o apartamento. Você lembra? Isso. Como é que foi esse rolê? A parada do apartamento foi o seguinte. A gente tava morando nesse apartamento já tinha 2 anos. 2 anos. E eu acho que o dono do apartamento colocou o apartamento à venda, porque ele tava precisando... Ele tinha um problema com a mãe e precisava cuidar dela e não tava conseguindo, tipo, manter e tal. E precisava se livrar do apartamento. Até aí, tudo bem, o dono do apartamento tem direito. E aí eles tentaram conversar com a gente para ver se a gente queria comprar, porque isso é por lei, né? Se você mora num apartamento alugado... Você é o primeiro que tem que oferecer. Aí o dono quer vender, você é o primeiro que tem o direito de comprar o apartamento. A gente não tinha interesse, não tinha grana para comprar o apartamento. E a gente falou que não. A gente assinou lá um termo falando a gente assinou não o termo queremos. que a gente falou, a gente não quer, então pode colocar o apartamento na praça, né, para vender. E aí o que eles fizeram imediatamente, tipo 1 mês depois que a gente assinou isso, eles
adicionaram um aditivo ao nosso contrato de que a gente tinha que ficar mais 1 ano no apartamento. Se quisesse sair sem pagar multa. Se a gente quisesse sair, a gente tinha que pagar multa. Sendo que, geralmente, esse tipo de coisa acontece quando você aluga. Geralmente você fica lá 1 ano e tal, e aí depois essa multa para de existir. Você pode sair a qualquer meses, momento. Não tem multa mais. Então, tipo, depois de 2 anos que tava lá, eles colocaram esse aditivo. E eles me obrigaram, tipo, ó, se você não assinar esse aditivo, você não vai receber o boleto. Isso. Então eu não receberia o boleto de aluguel, né? não pagaria, eu ficaria inadimplente, enfim. E ele ia ter que pagar pra gerar o boleto. Eu ia ter que pagar a juros, ia ter que pagar, enfim. Vai adicionando a lista de injustiças aí, de abusos. Enfim, né? Foi um caos. Eu passei o ano inteiro, assim, com raiva disso, porque depois que... A gente meio que assinou nas pressas, né? Porque eles falam, ó, se você não assinar em 48 horas, sei lá... Você não vai receber o boleto de aluguel. O boleto eu acho que vencia, tipo, dia 10. E eles me mandaram isso, tipo, dia 9. Aí você não tem muito tempo de analisar. Aí você vai ver com calma depois, você fala, meu Deus, eu acabei de assinar um negócio que fala que tem multa por 1 ano. Então a gente ficou preso naquele espaço por mais 1 ano sem querer pagar, né? Passou 6 meses disso, a gente decidiu que queria mudar, né? Porque a gente começou a conversar sobre ter filho. Inclusive a gente começou a tentar ter filho. E a gente achava o apartamento que a gente estava pequeno, não era grande o suficiente para ter um quarto pro João, no caso hoje. Então a gente falou, a gente quer ir para um lugar maior e tal, então a gente vai querer sair. Só que aí a gente foi olhar quanto que era a multa, porque a gente considerou. Era 3 aluguel, né? A gente considerou, falou, não, vamos pagar a multa e sair fora. E aí era muito caro, e a gente falou, putz, nós estamos presos. Foi muito injusto, gente, foi assim... vocês não têm noção. E aí eu escrevi um e-mail colocando lá toda a lei, colocando no contrato original, não tinha isso, enfim. E eles não responderam. Aí beleza, o que a gente fez? Passou toda essa raiva, essa tremedeira de raiva depois da vistoria, né? A gente mudou de casa, veio pro apartamento que a gente tá atualmente, que tá mais tranquilo, graças a Deus. A gente esperou passar o período da multa. Esse período de desgraça. Que foi 1 ano, né? A gente ficou, 6 meses querendo sair, mas não podia. E 6 meses esperando. Aí a gente conseguiu, mudou e tal. Mas passou raiva, a gente sofreu o dano. A gente sofreu o dano. Aí a gente contratou um advogado, muito bom, inclusive, amigo de uma pessoa muito próxima, né? Foi excelente, ele nos ajudou bastante. A gente fez um processo, a gente processou a Alfa Imobiliária. Nossa, foi um caos também, né? A forma como eles levaram o processo, eles ficaram postergando todos os prazos. Era um processo, o advogado explicou que era um processo extremamente documental. A gente tinha prova de tudo. A gente tinha print do e-mail deles ameaçando não mandar o boleto. Você não terminou de falar sobre a vistoria. O que aconteceu no fim da vistoria, né? Que a gente brigou com eles, a gente questionou tudo. E aí... Depois, eles não aceitaram nada das nossas... lembra? Verdade. Que tinha... Dos 50 itens que a gente colocou lá, a gente questionou, 49. A gente falou, não, a gente não aceita, E aí, eles não aceitaram nada do que a gente falou. Sim. Tipo assim, cagaram pro que a gente escreveu. A gente só perdeu o tempo. E só falou, é isso mesmo, é devido. Aí a gente foi lá na imobiliária. Depois de 1 semana tentando ligar, tentando falar no WhatsApp. A gente tentava falar no e-mail, WhatsApp, ligar e não conseguia falar com ninguém para resolver isso. Aí a gente foi lá pessoalmente, briguei um monte lá com a gerente. E aí tinha mais vários outros casais e famílias reclamando da mesma coisa. Eu lembro que tinha uma família, atrás da gente e o cara olhou para mim explicando o meu caso, ele me ouviu explicando, e aí ele olhou para mim e falou, cara, a mesma coisa tá acontecendo com a gente. E aí... O que aconteceu? Depois de tanto a gente brigar, esqueci o nome da imobiliária? Alfa. A Alfa Imobiliária meio que falou assim, a gente vai fazer uma segunda vistoria. A gente pagou? Eu não lembro. Eu acho que não, porque eles queriam, tentar melhorar a situação. Mas eles mandaram uma pessoa da imobiliária, não foi dessa terceira que presta serviço. Essa pessoa foi muito mais... condizente, assim, apesar de
E aí ela foi lá no apartamento com a gente. É. E pasmem, pessoas. O orçamento que tava em... Quanto que você falou? Eu falei que seria a proporção caiu pela metade. Se era 15, virou... Entre 6 e 7. Entre 6 e 7, por aí. Então, tipo assim, como que você explica uma coisa cair tanto assim o preço? E ainda tava caro, tá? O cara foi lá, ele foi mais condizente, ele imprimiu o laudo de vistoria dessa empresa Tela, horrorosa, péssima, que tem que quebrar e falir. Não, só quebrar. Não. Tem que fechar. Não quer que ninguém se ferre, não, mas tá bom. Ele imprimiu o laudo. E ele foi riscando os trem tudo. A gente falava, isso aqui não faz sentido. Ele, não, realmente tá errado. Aí, não, isso aqui também realmente tá errado. Aí ele deixou só algumas coisas. Só que essas algumas coisas, ainda assim ficou caro, entendeu? E aí entra o abuso que praticamente toda imobiliária faz, que é, se você fizer por conta, tipo assim, você vai trocar uma porta. Eu sei que esse não é o preço, sabe? Valores fantasia. A porta, se você trocar com um cara que você conhece e ele vai trocar a porta, ele vai cobrar R$100. A imobiliária vai cobrar 600. Tipo isso. É muito mais caro. 1.900 no caso, né? Eles muito cobraram mais caro 1.900 por porta. Porque eu acho que eles, sinceramente, ganham dinheiro nisso. É onde eles ganham dinheiro, óbvio. talvez. Gente, eu comecei a falar dos comentários, não terminei. Tinha um comentário lá que a moça, ou moço, não sei, recebeu esse laudo de vistoria abusivo, tentou fazer por conta, não deu, ela foi lá e pagou o valor que pediu, né? Sei lá, 15, 20 mil. E aí, o que aconteceu? Ela era inquilina. Aí ela pagou o valor e na hora que foi entregar pra imobiliária, eles não tinham feito nada. Eles só embolsaram o valor todo de 15, 20 mil lá e o apartamento ficou todo destruído. E aí a proprietária... Às vezes nem estava destruído, né? Porque eles podem nem ter sei, só mas inventado as paradas. eu sei que as duas empresas, tanto a Tela quanto a Alfa, elas não se importam nem com o inquilino, nem com o proprietário, porque tem reclamação até dos proprietários. Então, por exemplo, tem gente lá que fala, nossa, meu apartamento ficou sem alugar 3 meses, eu fiquei sabendo só depois. Ou então, gente, meu apartamento acabou de ser alugado, eu tô sabendo que tem 6 meses. Tipo, tem 6 meses que tá alugado, eles me ligaram hoje, sabe? Coisas assim que... O relacionamento deles com os clientes, tanto das duas partes, né? A intermediação deles é péssima. Eles são muito ruins. Não sei como eles ainda estão abertos. E vou te falar, a gente mora em Uberlândia, eles são uma das imobiliárias mais tradicionais de Uberlândia. Mais eles antigas, são, né? Eles são velhos de casa, assim. Enfim. É gigante, eles não têm uma unidade só, tem várias unidades. A gente tá dando muita dica. E quando você entra lá, tipo assim, tem um monte de gente trabalhando lá. Tipo... É uma pena, né? Tipo, se... No caso, a gente processou, né? Vamos voltar a falar do processo agora. A gente contratou um advogado, ele explicou pra gente que era uma causa de risco, porque esse tipo de causa, ela não é objetiva. Tipo assim, a causa ganha, a gente só vai saber quanto que vai ser o ganho de vocês. Não, é uma causa de risco, então depende da interpretação do juiz, que ele acha que é justo. Por isso que a gente tá falando de justiça. E a gente aceitou mesmo assim, porque a gente ainda gastou com um advogado depois, né? Uhum. Aí, beleza. A forma que a imobiliária conduziu o processo, como eu tava falando atrás, foi muito estranho, assim, porque eles tentaram, de várias formas, só empurrar os prazos. Eu não consigo explicar os termos, assim, do juridiquês, mas pelo que o nosso advogado nos informou, foi meio antiético o jeito que eles conduziram. Então, por exemplo, teve uma situação que foi a última, né, da audiência de instrução, que é quando eles pedem a parte que está sendo processada quer ouvir os autores do processo, no caso eu e o Felipe. E eles falaram que queriam ouvir o nosso relato. Então, quando eles falaram isso, o advogado falou, eles vão fazer perguntas direto para vocês na frente da juíza, de forma online, né? Que graças a Deus foi online, não precisou fazer nada presencial. Nossa, não, eu ia ficar mais nervosa ainda. Quando ele falou isso pra gente, eu fiquei 3 semanas nervosa. Fiquei muito ansiosa, fiquei nervosa, já tava ansiosa com outras coisas, aí foi meio que uma bola de neve. Foi um mês difícil. Eu considerei que foi um mês mais tenso, assim, do ano. Porque fiquei muito nervosa, enfim, né? Ela pariu, hein? Esse ano. Pari foi muito mais fácil, nossa.
em questão de emoção, assim, eu fiquei muito tensa, né? Tipo, como é que é você ver um juiz? Ele vai estar com aquelas roupas pretas, ele vai ter aqueles cabelos enrolados falso, ele vai estar num tribunal com um martelo, sabe? Eles vão me jogar na parede, vão tentar me encurralar. Eu fiquei pensando tudo isso, né? A gente nunca lidou com isso, né? Foi tudo novidade. E aí, o nosso advogado querido nos instruiu como seria, coisas que eles poderiam perguntar, o que a gente deveria ou não falar. Então a gente se preparou, a gente gastou um tempo. Eu gastei uma energia grande para tentar ficar calma sobre esse assunto. E aí, quando chegou na audiência de instrução, a Alfa Imobiliária falou: não, a gente não vai ouvir nada, não. A gente mudou de ideia. Basicamente, a gente ficou nervoso à toa. Que mudou de ideia. Ela deu uma de desentendida. Deu um migué, assim, foi meio estranho. De que não tinha sido eles que tinham pedido, porque foram eles que pediram essa audiência. Ela não precisava existir, porque o nosso advogado explicou pra gente várias vezes que o nosso processo tinha todas as provas. Documental. Não precisava de audiência, nem nada disso, né? Foram eles que pediram pra ter essa audiência. Aí a gente foi atrás de testemunha, não tinha muito quem pudesse testemunhar. Aí seria só eu e o Felipe mesmo. Então a gente se preparou, a gente ficou tenso, sabe? A gente orou sobre isso. Falou: Deus, por favor, nos ajuda a nos dar respostas certas, né? Sem tentar aumentar o que aconteceu, enfim. E aí, no final das contas, a advogada deles falou: não, isso é só um procedimento de praxe mesmo, então a gente não vai ouvir não, que não sei o quê. Aí, no final das contas, essa reunião / audiência durou 5 minutos, né? E o nosso advogado acabou que fez perguntas pra eles, né? É verdade. Teve isso. Aí ele encurralou o cara, o representante da Alfa. Foi muito engraçado. Tinha um representante da Alfa lá que claramente era só um laranja, que eles pegaram uma pessoa qualquer que trabalhava lá, que não sabia de absolutamente nada. Não sabia nada, nada. E aí tudo que ele respondia é que ele não sabia. Ele falou: não sei informar. Ele falava: quem que faz o contrato? É vocês ou é a Paula e o Felipe? Ele: não sei dizer. Coisas desse nível, assim. Então, enfim, né? A gente teve essa audiência e depois a gente ficou esperando a sentença, né? Seria de 30 a 60 dias para sair. No final das contas, a sentença saiu bem rápido. Você quer contar da sentença? Só dá para dizer que a gente perdeu. A gente não ganhou. É porque o caso lá ficou como... Eu acho que é isso, tá? Se eu estiver falando errado aí, se você que é advogado. Ilegitimidade passiva. Quer dizer, o que eu entendi foi: a gente não ganhou nem perdeu, mas que a gente não poderia estar processando a Alfa, porque a Alfa é só uma intermediadora. Ou seja, a juíza, na compreensão dela de justiça, entende, e nas leis, na defesa que ela montou, ela entende que a imobiliária, nenhuma imobiliária é culpada de nada, porque ela só intermedia. Culpado é o proprietário que contratou ela. Então, a nossa opção, as opções que a gente teria restantes não valeria a pena pra gente. A melhor opção para nós nesse caso foi desistir do processo, senão a gente teria que gastar mais para tentar outras possibilidades, né? E continuar num processo de risco, né? E que já era um processo de risco, né, que a gente sabia. Mas aí a gente perdeu, a gente tinha certeza, assim, eu conseguia falar que eu iria ganhar com certeza, porque a gente tinha prova de tudo. Então, mas traduzindo, a parada é que a juíza nem olhou prova de nada. Ela só considerou que a gente... esse processo não tá certo porque vocês processaram errado. Vocês processaram a pessoa / a empresa errada. Aí eu acho que chega no centro da discussão, que a gente entende, pelo menos a nossa opinião, é de que essa lei tá errada, né? No sentido de que, tipo, como que a imobiliária não tem culpa de nada, sendo que é ela que faz tudo? A gente nunca conversou com o proprietário. Eu não sei nem quem é o proprietário, eu não quero nem saber. Uma das opções que a gente teria seria processar o proprietário, mas aí a gente não acharia. Aí a gente achou certo. Que seria injusto com o proprietário que não faz ideia do que tá acontecendo, sabe? Então a nossa opção melhor mesmo foi desistir para evitar ser incoerente, né, com o proprietário, que tem nada a ver com a paçoca, nem sabe quem que é a gente, o que aconteceu, de nada. Eu espero que ele tire o apartamento dele de lá, porque a empresa é ruim mesmo, mas enfim. Ou que ele consiga vender e fique livre disso logo, enfim. Mas... o que eu ia falar? Esqueci.
deixa eu trazer uma pergunta. Como que a gente encara uma situação dessa? Porque a gente ficou super chateado, né? Eu tinha certeza que a gente ia ganhar. A gente ficou super pra baixo, a gente ficou perguntando pra Deus, tipo assim, Deus... Eu chorei no dia. Que injustiça. Tipo assim, a gente foi super lesado e... A gente sofreu o dano e sofreu de novo. E tipo assim, e não tem o que fazer, né? Tipo, e aí? Eu não lembro o que eu ia falar. Eu ia fazer algum gancho aqui, mas a minha cabeça é assim mesmo. Se eu lembrar, eu falo. Mas a gente sofreu o dano 2 vezes, basicamente, né? Então, a gente sofreu na hora de sair e a gente sofreu de novo por tentar processar e buscar a justiça e falar, não, o que vocês estão fazendo não tem nada demais. A juíza entendeu que isso é um procedimento cotidiano, é isso mesmo, e... Tá, e uma coisa importante dizer, porque a gente tá falando que o nosso advogado é muito bom, né? Mas aí, às vezes, as pessoas ouvindo a gente dizer que a juíza disse que o processo estava errado, a galera pode pensar que o advogado fez alguma coisa errada, tipo, que ele, né? Mas você consegue explicar? Mas ele falou que isso poderia ser uma interpretação da juíza desde o começo, né? Ele alertou a gente. Essa questão de imobiliária no Brasil, ele falou que é bem divergente, então... tem juízes que entendem que as imobiliárias são responsáveis, sim, e tem juízes que não. Ele falou que analisando casos e tudo, ele vê que tem essa divisão. Então, se a gente quisesse tentar de novo, seria outro risco, né? Uhum. Então, assim, ele não foi... ele foi excelente no trabalho dele. Ele deu 2 opções, né? Uma opção era processar o proprietário e a outra opção era para ir para uma vara Era recorrer, acima. Era recorrer. Então, para recorrer, se a gente perdesse, a gente teria que pagar coisas. Então, a gente sofreria pela terceira vez. Eu acho que em algum momento a gente poderia ser processado ou a gente tinha que arcar com... as custas, que eu não sei nem o que é isso. Os custos do processo, se a gente perdesse e tal. Então... Enfim, é um assunto muito técnico, assim, são termos técnicos. Enfim, né? A lei do... Eu não sei exatamente o que fala a lei do inquilinato, o que fala a defesa do consumidor ou o Código Civil, enfim, eu não sei. Eu queria ter todo esse conhecimento para eu não passar raiva ou então para eu saber processar as pessoas sozinho. Sabe? Eu gosto muito de processar as pessoas, mas depois de não ganhar esse processo, agora eu já tenho que ter mais cuidado, porque tem causa de risco, né? Tipo essa. Quando o processo é mais objetivo, tipo, ele deu um exemplo, né? O advogado. Você foi mandado embora e não recebeu o acerto. Ele lida muito com causa trabalhista. Né? Aí, nesse caso, tipo, você tem que receber o acerto. Ele já sabe que é uma causa ganha, ele só vai ver quanto que vai ficar. Quanto que ele vai conseguir pro cliente lá. Mas, enfim, né? A gente tem que falar agora da injustiça / da justiça. A gente ficou bem chateado, né? No dia, na hora que ele mandou a mensagem, o Felipe tava dormindo. Ele só mandou vários áudios explicando tudo, todas as possibilidades. Foi super atencioso. Eu gostei muito de ver alguém defendendo o meu direito. Eu achei isso sensacional. Isso foi a coisa mais legal que eu achei de tudo. De ver alguém lutando pela minha causa. Achei isso demais. Ele encurralando a pessoa a favor da gente foi muito legal. Como a gente falou, ele fez perguntas pro cara da imobiliária e o cara... tipo assim, dava pra ver ele construindo o caso pra provar o ponto dele. Sim. Então, tipo, isso foi muito legal de ver, assim, sabe? Porque o cara manja do que ele tá fazendo, assim. Ele começou a fazer as perguntas e tal. Eu me senti um pouco em filme, assim, só que bem... um pouco mais pobre, assim, porque a gente tava em casa, tipo, quase de pijama, assim, sei lá. A gente tava, tipo, não era Google Meet, mas era uma plataforma do tribunal. Do tribunal da justiça. Mas foi massa, assim, de ver a parte mais legal pra mim de tudo, ou talvez a única parte legal, foi ver uma pessoa defendendo o meu direito, lutando pela minha causa. Eu me senti muito especial quando ele fez isso, lutando pela nossa família, assim, pelo que tinha acontecido. E mesmo que a gente não tenha ganhado, né, no caso, ela nem olhou os documentos, como o Felipe falou, porque foi como se a gente tivesse processado, entre aspas, a pessoa / a empresa errada. Então, mas que era uma interpretação dessa juíza interpretação subjetiva. A gente ficou muito chateado no dia e a gente já tinha, assim, orado a respeito disso quando esse processo estava rolando. Especialmente perto do final, a gente orava assim:
Senhor, se essa juíza, ou o juiz, né, a gente não sabia ainda quem que seria, se eles falarem que a gente ganhou, beleza, glória a Deus. Se eles falarem que a gente perdeu, nos ajuda a ficar em paz. Porque a juíza, a gente entende que eles são autoridade, máxima no caso. Sim. Então, a gente precisa respeitar e honrar essa autoridade. Por mais que a gente não concorde e seja, na minha cabeça, seja muito injusto, que chega a beirar o absurdo. Eu acho que era isso que eu ia falar, que essa interpretação de tirar, de isentar a culpa da empresa, beira o absurdo, né? Porque não tem como. Infelizmente é uma lei ruim, né? Que atualmente, ou no mínimo é uma lei que não é objetiva e que deveria ser, talvez, né? Eu tava com tanta expectativa que a gente fosse ganhar, porque tinha todas as provas, e até a advogada da Alfa falou, não, realmente esse processo é documental, tem todas as provas. E eu falei, nossa, eu pensei, né, na hora da audiência que ela falou isso. Falei, nossa, então já tá super encaminhado pra ganhar, só falta a sentença. Mas não foi o que aconteceu. Então eu já tava fazendo plano já com o que eu ia fazer com meus danos morais, com o que eu ia receber, sabe? Já tava fazendo conta, né? Eu vou gastar no aniversário do João, de 1 ano. Mas enfim, a gente saiu no total disso só com menos dinheiro, né, que a gente perdeu. A gente não teve que pagar nada por ter perdido, entre aspas, não ter ganhado. Não teve custo, mas a gente pagou o advogado, a gente pagou a imobiliária. Então, enfim, né, a gente teve todos esses sofrimentos de dano aí. E a gente entendeu que essa era a vontade de Deus, apesar da gente não entender. E aí a gente entra, mais uma vez, falando na questão de justiça de Deus, né? Tem um versículo da Bíblia em Isaías que fala que todos os nossos atos de justiça, os atos de justiça do ser humano, são como trapos de imundícia. E trapo de imundícia, traduzindo assim bem literal e cru, antigamente não tinha absorvente feminino, então eram paninhos que as mulheres colocavam na menstruação para não sujar a roupa inteira. Então o trapo de imundícia é esse paninho. Então, se os nossos atos de justiça dos seres humanos são comparados a um pano tão sujo e tão assim, né, nojento, o que sobra, né, de justiça para o ser humano? Então a gente realmente acha que é justo, a gente busca ser justo, mas a gente não sabe ser justo. A gente só busca. Acha que consegue alguma coisa, mas o justo mesmo é só um. Só Cristo. Eu acho que é importante a gente ressaltar isso, né? Porque esse é um caso que a gente está contando de uma injustiça que a gente sofreu. E quando você para pensar, tem tanta gente que sofre tanta injustiça todo dia. E tipo assim, eu acho que não é errado. Eu acho que o nosso pastor, o pastor Diego, a gente já ouviu ele falando várias vezes que não é errado a gente pedir justiça para Deus. E justiça na nossa visão mesmo, no que a gente acha que é justo. Só que a gente pede, só que a gente não sabe o que é justiça de fato. Às vezes a gente entende que é tudo bem a gente entrar na justiça aqui dos homens e solicitar ajuda, né, com relação a essa causa que a gente teve. Isso não é errado fazer. Todo mundo tem o direito de processar por causa de uma injustiça, de uma situação que aconteceu. E aí, se a gente pede para Deus fazer justiça, essa foi a justiça que a gente recebeu. Sim. Então, Deus deu essa justiça pra gente. Eu não consegui engolir isso. Não consegui compreender, mas assim, a gente orou pra ficar em paz. Então, naquele mesmo dia que a gente recebeu a notícia, passou algumas horas de sofrimento ali, que a gente ficou chateado. Mas lá, na hora do almoço, né? A gente recebeu a notícia de manhã. Acho que na hora do almoço, depois do almoço, a gente sentou no sofá e orou e encerrou o assunto. Só compartilhando uma coisa, quando a Paula veio me contar, eu acho que eu nem te falei isso na hora, assim, nem depois, né? Mas quando você veio me contar, eu tava dormindo, e aí eu tava dormindo por quê, gente? Porque a noite foi complicada. Eu acho que eu fiquei um pouco mais acordado com o João, porque ele acordou várias vezes à noite, e a Paula me deixou dormir um pouquinho mais pra eu me recuperar. E aí ela veio me chamar, acho que você veio me chamar porque eu tinha reunião, alguma coisa assim, você veio me acordar. Pode ser. E aí você tava com uma cara meio de choro, assim. E cara você de falou. Uma notícia. E você falou que tinha uma notícia ruim. Eu, na hora, achei que alguém tinha morrido. Na hora.
Não, e eu levantei, tipo, meio assustado, assim. Acho que você tinha colocado o João pra Mas dormir, essa você tava sozinho. é a primeira né? coisa que todo mundo pensa. E você tinha colocado o João pra dormir, eu acho que você tava sozinho, assim. E aí eu fiquei assim, o quê? Aí quando você falou que era o processo, Ninguém morreu. Tipo, Só porque eu nossas pensei... expectativas. porque eu fui pro pior, assim, sabe? Mas a gente sempre pensa isso mesmo. Mas tipo... O que vem na minha cabeça, assim, pensando sobre justiça, né? É que a gente fala muito sobre justiça, a gente tem uma visão sobre justiça, sobre o que é certo e errado e tal. E não tá errado fazer isso, porque a gente tem um padrão para identificar, só que ainda assim a gente tá num mundo que é caído, né? Então a nossa visão às vezes pode estar turva, a nossa visão pode estar um pouco comprometida, e mesmo que não esteja, a gente não vê o longo prazo, a gente não vê Deus querendo fazer alguma coisa. Tipo, às vezes Deus quer fazer alguma coisa com a gente, quer ensinar alguma coisa pra gente com a injustiça. Porque foi a justiça, entre aspas, que ele entregou pra gente, na nossa cabeça, foi injusta. Só que quem sou eu, como você mesmo citou, quem sou eu, Felipe, pra discutir a justiça de Deus? E a gente acredita na soberania de Deus, né? A gente sabe que nada acontece sem que Deus esteja no controle. A gente não acredita num Deus que é displicente, que tá deixando o mundo correr solto, né? E mesmo que Deus também ache que foi injusto, a sociedade é má. E às vezes a gente vai sofrer injustiça mesmo, até na justiça do Brasil. E eu acho que, assim, o nosso caso ainda é muito de boa, né? Pensando assim, no nosso exemplo, ninguém sofreu um dano de abuso físico, né? E tipo... Sabe? Foi uma coisa de imobiliária. E graças a Deus a gente tinha a grana pra pagar. Tipo assim, a gente não tinha grana sobrando, mas a gente tem um certo controle, mas tipo... A gente conseguiu se virar. Eu não queria me dispor desse dinheiro, porque esse dinheiro era planejado para outras coisas e tal, enfim. Mas pelo menos a gente tinha alguma coisa. Mas a gente tinha dinheiro. A gente ficou muito pensando, na época que aconteceu, a gente ficou muito pensando, tipo assim, gente, e a galera que não tem condição? Tipo, porque... às vezes não tem nem informação, né? E principalmente que você tá mudando de apartamento. Quando a gente pagou essa bolada para eles, a gente tava num processo em que a gente tava indo pro novo apartamento, e aí você tem custos nessa mudança também. A gente não queria pagar 2 aluguéis ao mesmo tempo, porque pode acontecer isso. Então, tipo assim, imagina quem não tem condição, sabe, numa situação dessa. É complicado. E também, às vezes, a pessoa vai sofrer tudo isso e, por não ter informação, vai só aceitar, né? Ou às vezes tem medo de ir pra justiça, porque tem medo de processar. Eu não tenho medo, né? Graças a Deus a gente não tem esse medo de processar. Então, mas é um medo justificável, porque essa pessoa tem que pagar advogado. Às vezes, mas tem justiça gratuita, sei lá. Mas a empresa geralmente sempre vai ter um advogado ou mais advogados. Tipo assim, geralmente a empresa tem... 3 no nosso processo. A empresa geralmente vai ter mais poder do que o indivíduo, Com porque certeza, ela tem mais dinheiro. grana do que o indivíduo, né? Mas assim, o que eu tava falando é de pessoas que não têm nem a informação ou o dinheiro, né? E às vezes sofrem a injustiça de uma forma muito mais intensa que a gente. Sim. Mas eu acho que, assim, né? Não dá pra entender se Deus achou isso injusto ou injusto. Mas, de qualquer forma, é a soberania dele, né? O que a gente sabe é que a gente vive num mundo totalmente mal. Muito mal. E maldades como essa, simples como essa, que apesar de tudo é uma causa simples, mesmo que seja bem dor de cabeça, bem chato, é uma causa simples e elas vão acontecer com a gente. Hoje pode acontecer de novo daqui a um tempo. E é isso, né? Infelizmente, a vida é dura. É isso. Pode falar. Não, acho que eu não ia falar nada, não. Não, e que a gente está falando aqui que a vida é difícil e é injusta, e eu acho que é importante a gente lembrar que Jesus, que era Jesus, ele sofreu a maior injustiça de todas. Então, tipo assim, quem somos nós para nos considerar superiores, né? E que não pode sofrer injustiça, entendeu? Uma injusticinha dessa, né? Jesus foi traído pelo meu robô aspirador, pelo Judas. Jesus foi traído pelo um dos seus.
escolhidos, seus 12. Cara, ele escolheu 12 e um deles que comia na mesa com ele. Eu tô com a mão na cara, passando a mão no olho nesse momento. Um dos 12 que sabia os segredos, que sabia, sabe, as histórias mais íntimas de Jesus, foi lá e traiu ele. Eu não consigo imaginar. Tipo assim, do nosso círculo aqui de pessoas bem próximas, imagina uma pessoa te entregando, assim, fazendo uma coisa muito ruim com você. Uhum. Então, Jesus sofreu isso, uma injustiça dentro da casa dele, né? Vamos falar assim. E não só isso, né? Mas com toda a comunidade dos judeus que entregaram ele para ser morto. Enfim, parece que todo dia Jesus tinha uma injustiça ou uma tristeza, né, na vida. E, apesar de tudo, ele foi a pessoa mais mansa e mais completa e mais alegre, mais satisfeita da terra, né? Ele conseguiu ter todos as manifestações de fruto do Espírito, assim, de bondade, de amor. Ele conseguia agir com misericórdia, mesmo com tudo isso, mesmo sabendo o que as pessoas pensavam. Esse rolê de saber o que a pessoa pensa é difícil. Nossa. A Bíblia fala que ele sofreu essa injustiça como um cordeiro mudo. Indo pra ser morto, né? Muito, muito doido isso. E como parte da minha personalidade, eu tenho dificuldade de tolerar injustiças, né? Mesmo que a minha visão seja um trapo de imundícia, como fala Isaías, que é um profeta da Bíblia, eu tenho dificuldade de tolerar a injustiça. Por isso que isso me tira muito do sério. A raiva, ela é construída quando alguém passa do meu limite que eu tenho aqui da minha liberdade. Quando alguém invade o meu limite. Eu achei que a imobiliária invadiu o nosso limite, ela fez coisa errada. Então, por isso que desperta toda a raiva e vem a injustiça. Ou então, como eu comentei no outro episódio, sobre parto e tudo, pra mim é difícil aceitar que essa injustiça de pessoas, das mulheres, né, e famílias também, sendo cozinhadas no banho-maria e encaminhadas por uma cirurgia sem necessidade da cesariana. Enfim, a gente comentou isso mais no segundo episódio, né? Uhum. Pra mim é difícil. Eu fico bem bolada com injustiça, assim, seja comigo ou seja com outras pessoas, né? Acho que é isso pro episódio de hoje. A gente tem que fechar com a nota mais feliz. Eu acho que a nota é exatamente essa. Se tem alguém que a gente tem que aprender, é com Jesus, que foi o mais injustiçado de todos nós, que ele era o único que merecia alguma coisa e ele foi injustiçado pra caramba. E ele foi lá, sofreu calado, ele sofreu o dano e ele convida a gente a fazer o mesmo, eu acho. Não tô dizendo que as pessoas que crente tem que ser bobo, não é nesse sentido, mas é no sentido de que em alguns momentos, não em todos, mas em alguns momentos você precisa sofrer o dano. Seja pelo bem, nesse caso eu acho que a gente sofrendo o dano pelo bem da nossa família, porque se a gente partir para mais a gente pode perder dinheiro. Mas em uma outra situação, às vezes você vai precisar sofrer o dano para não magoar alguém, para não dar um testemunho ruim, alguma coisa do tipo, sabe? E também pensando no proprietário, né? Porque a nossa outra opção seria a gente processar o dono do apartamento. Mas a gente não entende que seria justo com ele. Pra gente não faz o menor sentido isso, né? Então, se fosse seguir a proposta, assim, né, da juíza, teoricamente, teria que ir nessa linha. E a gente entende que seria injusto. Então, tá tudo muito bagunçado o que é justo e injusto. Eu não sei se essa juíza... Enfim, né? Ela é a autoridade e a gente... Eu acho que a culpa não é necessariamente da juíza. Eu acho que a lei é turva e tipo, ela a lei interpretação. A lei não é objetiva, como nem toda lei é objetiva, mas, tipo assim, a lei não é objetiva e aí eles ficam discordando, sabe? Então, tipo, isso deveria ser melhor... formatado, sei lá, essa lei deveria ser melhor formatada. Mas enfim. É isso. Se você gostou desse episódio, deixa um comentário aí. Agora já tá tudo no ar. A gente tem Instagram do Tem que Temperar, a gente tem o podcast publicado em todas as plataformas, inclusive no YouTube. Já tem comentário no YouTube, inclusive. Olha! E aí você pode falar aí, se você tiver a sua história de imobiliária,
E se você quiser saber qual imobiliária que é ou qual empresa de vistorias que fez a parada, você pode chamar a gente no inbox aí que a gente conversa melhor. Eu não tenho problema nenhum em revelar isso. Mas pra gente evitar ser processado... Eu não sei qual é a probabilidade de alguém ouvir isso. Enfim, não sei se a gente pode ser processado. Qualquer coisa a gente chama o nosso advogado de novo. Eu já falei pra ele, ó, eu agradeci, falei que foi uma experiência... O final foi ruim, né? A gente não ganhou, a gente deixou de ganhar. Mas eu falei pra ele, ó, qualquer outra coisa que rolar, tô te chamando. Já sabe que é o nosso advogado. Eu achei ele excelente, assim, explicou tudo. Ele foi muito solícito, né? Ajudou a gente em tudo. Muito profissional. Se alguém precisar de advogado também, a gente... Pode perguntar pra gente que a gente indica. A gente indica com o maior prazer. Então é isso. E não tenha medo de brigar pelos seus direitos, pelas causas. É isso aí. Não fica sofrendo com empresa, tá? Seja a empresa de telefonia que não para de te encher o saco. Seja, sei lá, alguém que fez alguma coisa errada mesmo na internet ou fisicamente, né? Com alguma loja, alguma empresa. Não fica sofrendo, não. As empresas ficam fazendo a gente de bobo. Então, vamos dar um jeito. É isso. Muito obrigado. É isso, obrigada. Espero que você não fique triste nesse episódio. Mas que a gente possa aprender mesmo com Cristo. É o melhor professor. Thank you. Tchau. See you later.